I love you, Lord. A gente tinha a Tarsila, ela já tinha uns 10 meses, mais ou menos, e a gente tava curtindo muito essa vida nova de ser pais, e a gente tinha um desejo muito grande de ter outro filho bem pertinho da Tarsila. Nossa, bem pertinho. 1, 2, 3. Foi durante o Natal que nós descobrimos, na época de dezembro. No dia do aniversário da Tarsila de 1 ano. No dia de 1 ano, é verdade. Dia 18 de dezembro. Aí nós descobrimos e foi aquela felicidade pra gente. 'Cause all my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. Quando eu tava mais ou menos com cerca de 28 semanas, a gente foi fazer o exame e viu que tinha alguma coisinha no coração. A médica que estava fazendo o exame pediu pra gente fazer um ecocardiograma que veria melhor essa pequena alteração. Até aí a gente estava achando que era uma coisa muito simples, eu não fiquei nervosa nem nada disso. Aí no dia 12 de junho, que é dia dos namorados, nosso aniversário de casamento e dia da cardiopatia congênita, eu fui fazer o exame de ecocardio e lá a gente descobriu que era uma coisa mais séria, né? Era uma cardiopatia congênita mais grave, rara. Eu recebi a ligação, eu estava em casa com a Tarsila e a Rebeca chorando demais. E ela começou a contar os detalhes, e a cada detalhe que ela contava, meu coração ficava assim em pedaços. Eu perdi o chão naquela hora. Eu caí em prantos na sala e a Tarsila também ficou me olhando sem saber o que estava acontecendo. Por que você está chorando, papai? O que aconteceu? Como é o nome do bebê? A síndrome, aqui no Brasil, ela é conhecida como síndrome de George, mas fora do Brasil ela é muito conhecida como síndrome de deleção do 22q, é uma parte do cromossomo 22. Ela traz alterações cardíacas, né? Alterações de desenvolvimento, mas as principais é a parte realmente cardíaca e a parte imunológica. Na verdade, essa síndrome ela é muito heterogênea, ela tem mais de 180 caracteres que a criança pode ter, mas nem todos têm tudo, né? Mas a parte principal, eu acho mesmo, é cardíaca e... Também desenvolvimento cognitivo, motor, mais demorado, né? Nós lembramos que quando ela nasceu, tudo parecia tão normal, né? Uma bebezinha bonitinha, linda, perfeita, mamando, e ela conseguia se alimentar e tudo parecia tão normal, mas depois de 3 dias que aí começaram as grandes provas pra gente. No dia 9 de agosto, ela foi pro centro cirúrgico e eu acho que esse foi um dos dias mais difíceis, né? Ela tinha 3 dias de vida, ela tinha 2 quilos e 42 centímetros. Então, pra mim como mãe, não poder mais proteger ela dentro de mim, foi muito difícil ver ela sendo levada pro centro cirúrgico. Eu e o Bur descemos as escadas e entregamos ela lá e tínhamos que esperar. Quando ela voltou pro centro cirúrgico foi bem complicado porque ela tava desfigurada, assim. Cheia de aparelhos, de drenos, de sondas e entubada, uma cor amarela, assim, inchada. Pra gente era penoso demais, não é uma situação fácil. Você vê o filho, algumas horas atrás, parecia que estava perfeito. E depois ele volta já inchado, muitos aparelhos, peito aberto, com o peito aberto, ainda ia passar por
muitas coisas que a gente ainda não tinha noção. Ela ficou muitos dias, né, entubada e com muitos medicamentos, transfusão, enfim, foram 45 dias na UTI. E lá no quarto a gente tinha um grande desafio, que era fazer com que a Gigi reaprendesse a se alimentar pela boca. Eles decidiram fazer uma gastrostomia, que é uma sonda colocada diretamente no estômago. Mas logo no terceiro dia que nós estávamos em casa, aquela gastrostomia começou a dar algumas complicações. Ela saiu inicialmente, aquele orifício do estômago, ele ficou muito largo. E aquilo começou a causar um estresse muito grande para Giovana. Ela voltou depois da cirurgia, foi para a UTI, mais uma vez não foi como nós esperávamos. E num dia desses eu estava no trabalho, recebi a ligação da Rebeca, mais uma vez ela estava chorando. Eu não tô aguentando mais, não sei o que Deus quer com a gente, e Ele tá levando a gente pro limite. Eu tô entregando a vida da Giovana agora pra Deus levar, porque eu não aguento mais ver ela sofrer. E eu no outro lado da linha, foi um momento muito difícil. Eu saí correndo pro hospital mais uma vez, né? Ela falou, olha, eu preciso de um tempo. Deus precisa falar comigo, porque essa forma como tá, eu não tô aguentando. E foi incrível, assim, porque parece que Deus estava vendo meu coração despedaçado, precisando realmente ouvir a voz dele. E ele trouxe tantas respostas do que a gente estava vivendo e, ao mesmo tempo, promessas de um futuro que a gente olharia para trás e ia ver que nada daquilo que a gente estaria vivendo no futuro veio das nossas mãos. Ver a Rebeca entrando com um semblante transformado e falando para mim, calma, Deus falou comigo. Isso me trouxe uma paz muito grande. Um peso parece que saiu das costas, falou, graças a Deus. E ela entrou, a paz veio junto com ela. E isso me trouxe uma tranquilidade muito grande também. A gente não comia nenhuma colher pela boca, nada. A gente fazia todas as técnicas e nada dava muito certo. Foi quando, mais ou menos no mês passado, foi dada uma palavra de que a Giovana seria curada e que ela começaria a comer. E que a gente deveria fazer 7 dias de jejum. E a gente teve que dar nosso passo de fé também, sem ter uma resposta efetiva nesses 7 dias. E de repente, no 8º dia, as coisas começaram a acontecer assim como ele prometeu. Nós até perguntávamos, por que não fazer comer de repente? Mas por que 7 dias? É uma prova de que Deus ele tem um processo, não só na vida da Giovana, mas de trabalhar a nossa fé também, de que Ele é capaz de mudar, Ele tem o tempo dele. O sofrimento, ele muitas vezes é permitido na nossa vida para nos fazer conhecer Deus mais profundamente. Ele permite o sofrimento para mostrar que nós dependemos dele, que nós não conseguimos viver a nossa vida pelas nossas próprias forças. Nós temos essa certeza que Deus vai acompanhar, isso tira um peso muito grande da gente. O medo parece que ele fica secundário. E viver nessa dependência dele é uma vale coisa a pena maravilhosa. todo o sacrifício. É uma né? coisa maravilhosa. É. Chegar e se colocar de joelhos e orar e chorar e derramar os seus sentimentos diante dele. Porque muitas vezes nós chegávamos revoltados e sem entender por que tudo aquilo estava acontecendo. Mas viver essa dependência e sentir o cuidado de Deus durante a tempestade é uma coisa que eu acho que quem não passa isso em sua vida está deixando de ter um relacionamento íntimo com Deus, coisas que Ele quer trabalhar de uma forma tão intensa que você perde muito. E olha, não é fácil,
mas viver a graça e a dependência de Deus é uma coisa incrível. Que vale a pena cada lágrima derramada, com certeza. Hoje a Giovana está com 2 anos e ela já realizou mais uma cirurgia do coração. O aniversário de 1 ano foi um momento muito especial pra gente. Poder estar comemorando 1 ano de vida dela realmente foi uma vitória diante de tudo que a gente viveu. E nós estávamos com o coração felizes demais, né? De poder estar com os amigos, com pessoas próximas que nos acompanharam. Foi um momento que a gente pôde simplesmente agradecer a Deus por tudo que a Giovana já tinha passado e tudo que a gente tinha passado junto com ela. A gente sabia que naquele ano que viria, o próximo ano, o 2º ano dela, a gente passaria por outras provações. Mas ter vivido aquilo que a gente viveu e aquela experiência com Deus nos trouxe mais confiança, mais ousadia, mais fé. Minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és Alguns dias antes, a Rebeca ela teve um sonho. E nesse sonho, ela sentiu no coração que ela tinha que anotar, escrever isso, o que tinha acontecido. Cheguei no serviço, a primeira coisa que eu fiz foi anotar o sonho. E depois disso eu comecei a orar pedindo, Senhor, me revela o que isso quer dizer. Era tudo muito abstrato, mas no meu coração eu tinha certeza que aquilo era uma revelação. Algumas palavras eu fui tendo na Bíblia e Deus foi tocando no meu coração. Primeiro, de que a gente levaria um susto logo após o aniversário da Giovana, mas que esse susto antecederia uma coisa grande que estava por vir, que ele ia realizar na vida dela. Ela sonhou, ela anotou e ela falou, olha, vai acontecer alguma coisa com a Giovana. Tô sentindo que pode ser logo depois do aniversário dela. Uns 3 dias depois do aniversário, a Giovana passou muito mal. Eu estava lá dentro com a Tarsila no quarto, o Weber chegou, corre, a Giovana tá tendo alguma coisa. Estava se preparando para tomar banho comigo, como eu sempre faço. E aí eu deixei ela numa cadeirinha e fui pegar alguma coisa na sala. E aí quando eu voltei, eu vi que a Giovana, ela estava tendo alguns espasmos. Quando eu cheguei, a Gigi realmente estava com os olhos totalmente virados para cima e já bem roxa e tendo alguns movimentos de espasmos. Na hora eu não soube identificar o que era. E eu estava ansioso e estava com muito medo, porque a Giovana não estava respondendo, estava começando a ficar roxa. Começamos até a fazer massagem cardíaca nela, porque a primeira coisa que passa de um cardiopata é que é alguma coisa no coração. Depois de alguns minutos ela voltou, mas ainda um pouco aérea, nós levamos ela para o hospital e tivemos um diagnóstico que tinha sido uma convulsão. Não sabemos por que ela nunca teve isso e até hoje também nunca aconteceu novamente, mas aconteceu. Passou algum tempo e eu estava com uma ansiedade no meu coração em relação a isso, achando que a Gigi fosse ser curada espontaneamente, não ia precisar fazer essa outra cirurgia, que eu sabia que seria uma cirurgia maior. E isso me trazia um pouco de ansiedade, saber que eu passaria por aqueles momentos de UTI tudo de novo. A cirurgia estava marcada para mais ou menos setembro, outubro, e nós começamos os exames pré-operatórios e eu estava até com uma esperança de, naqueles exames, olhar e ver que muita coisa já tinha sumido, que estava muito mais simples, mas na verdade a gente viu que estava mais complicado do que a gente imaginava. A Gigi, ela não conseguiria fazer a reconstrução do coração dela com um material humano, que não precisasse trocar com o passar dos anos. O que nós tínhamos conversado com a equipe é que ela poderia precisar usar um tubo que era um tubo artificial. Ou seja, ao longo da vida dela, ela teria que fazer uma manutenção disso, fazer outras cirurgias, abrir o peito de novo, mudar esse tubinho e ir aumentando conforme ela fosse crescendo. Mas também tinha a possibilidade que, segundo o médico, ele falou que era remota,
Pelo caso dela, como as imagens já tinham demonstrado, ele falou, olha, pela experiência nossa aqui vai ser muito difícil nós conseguirmos usar um enxerto, que esse enxerto seria muito bom. Ela faria a cirurgia, colocaria e ele cresce, ele acompanha o crescimento da Giovana. Então não é necessário fazer manutenção e ela passar por todo o procedimento cirúrgico novamente. E isso me chateou demais, assim, porque eu saberia que ela teria que operar agora, né? E depois teria que operar de novo para trocar esse material sintético que ia pôr, porque a situação não permitia o material humano. Em novembro chegou a derradeira data, que foi justamente a cirurgia programada, né? Tava tudo certo, a gente estava bem confiante, mesmo que tivesse que usar o material sintético e que a gente tivesse que operar depois maiorzinha, nós entendemos que aquela era a vontade de Deus. Aqui tá a Gigi, toda prontinha. Daqui a pouquinho a equipe cirúrgica vem aqui. Um beijo pra todo mundo e tchau! Então ela foi para a cirurgia. E eu lembro, nossa, é uma cena difícil, porque você vê sua filha tá super bem. Ela tava ainda com a sondinha, ela estava super feliz, a gente levou ela na maca e no caminho para o centro cirúrgico, nosso coração fica em pedaços. E durante a cirurgia, quando começou a cirurgia, tinha um médico lá dentro e ele ia nos passando algumas informações. Durante a cirurgia foram muitas horas, 10 horas no centro cirúrgico, então ele foi passando. O médico ligou, olha, tá tudo bem, a cirurgia já começou e eu tenho uma excelente notícia para vocês, eles conseguiram usar o enxerto humano. Nessa hora, eu explodi assim, de alegria. E o médico falou, olha, parece que aquele enxerto foi feito para a Giovana, porque ela tinha uma distância grande para ser preenchida, mas aquele tamanho desse enxerto parece que foi feito sob medida para ela. Eles estão caminhando já para finalizar a cirurgia, tudo perfeito, melhor do que a gente esperava. Estava super feliz, a gente se abraçou e ele foi embora. Logo em seguida, eu comecei a passar muito mal. E chorar, e uma falta de ar. E eu falava pro Weber, a Gigi, tá acontecendo alguma coisa com a Gigi, tá acontecendo alguma coisa com ela. E ela teve que ir até pro pronto-socorro. E lá recebeu os atendimentos porque ela não estava conseguindo nem ficar em pé. Então a cirurgia, nós tínhamos boas notícias. Então logo mais ela sairia da cirurgia, iria para a UTI para passar o tempo lá, mas estava correndo tudo bem. Eles me levaram para o pronto-socorro, colocaram a medicação na veia e eu comecei ainda mais a falar, a Gigi, tem alguma coisa acontecendo com ela. Eu sem saber o porquê, falei, nossa, ela deve estar inclusive delirando já. E eu falei, não, fica tranquila, nós acabamos de conversar com o médico e ele falou que a cirurgia está indo muito bem. Foi quando a equipe cirúrgica a equipe médica chamou o Weber lá para falar, né, como tinha sido a cirurgia e foi aí que veio a bomba. E aí quando eu cheguei, que é aí que eu vi a cara de preocupação deles. Nesse momento, meu coração já começou a palpitar, eu falei que aconteceu alguma coisa com a Giovana. Aconteceu uma coisa muito grave na finalização da cirurgia, uma intercorrência muito grave que nunca tinha acontecido antes. A Gigi perdeu muito sangue, a ponto deles terem que ficar bombeando o coração na mão, o coraçãozinho dela, ainda com o peito aberto, bombeando na mão por cerca de 15 a 20 minutos. Mas aí a médica, ela falou, olha, aconteceu tudo isso, a equipe conseguiu estabilizar, só que nós estamos muito preocupados com as sequelas neurológicas que ela pode ter. As minhas pernas, elas tremiam, eu estava sozinho, eu voltei, não podia contar para a Rebeca, porque a Rebeca estava se recuperando e ela achava que tinha sido um sucesso toda a cirurgia. E ela já estava querendo avisar o pessoal, não, foi excelente a cirurgia, ela já está indo para UTI, vai se recuperar bem. E eu lembro de ter falado para ela, ó, calma, não escreve nada, você sabe que as próximas 48 horas são muito críticas dessa cirurgia que foi grande.
então espera, eu não podia contar. E na hora até tinha ficado brava, porque eu falei, mas foi um sucesso. Eu falei, olha isso, ela colocou um enxerto humano, ela não vai ter que mais operar na vida dela. Isso pra mim já é um sucesso. E ele, não, calma, vamos esperar. Eu respeitei, fui pra casa e ele passou a noite lá. E essa madrugada pra mim foi uma angústia. Eu em oração o tempo inteiro, quando eu estava do lado da Giovana, porque ela estava muito sedada e ela tinha probabilidades de ter sequelas muito graves neurológicas. Talvez ficar em estado vegetativo, talvez perder movimentos, alguma coisa assim podia acontecer. E deve ter sido angustiante para ele, porque ele me conta que ele ficava olhando a Giovana e ela ainda não se mexia, mas quando ela mexia o pé, tipo, ele já desmoronava porque ele falava, meu Deus, ela está se mexendo. E chorava um pouquinho, isso já foi me tranquilizando. Conversei com o médico, ele falou, não, realmente isso é um bom sinal, mas só vamos conseguir saber depois dela sair totalmente dos efeitos do sedativo. Nós vamos fazer ressonância, vamos fazer ultrassom. Depois de tudo isso, nós vamos saber o quadro dela, né? Eu fui para casa conversar com a Rebeca e aí sim que eu contei para ela, né? E nesse momento ela lembrou logo de cara do sonho inicial que ela teve e aí sim fazia todo sentido. Ele contou o que aconteceu, ele descreveu o sonho, exatamente o que tinha acontecido. Quando ele terminou de falar, eu falei, Heber, você viu o que você está me contando? Olha o sonho aqui. Na hora ele falou, nossa, é verdade. Falei, olha isso, no final do sonho, a multidão estava ali dando glória a Deus e aleluia e festejando, porque tudo tinha ficado bem no sonho. Eles podem falar que ela pode ter sequela, ela pode ter qualquer coisa, mas eu tenho certeza que não, que se for vai ser alguma coisa temporária, porque Deus tomou esse cuidado de me revelar isso antes. E aí ela teve uma reação que eu não esperava, ficou totalmente calma e aquilo parece que também foi uma paz que vem de Deus e a gente sabia que a Giovana ela ia se superar e ia sair bem disso, não pela força dela, né, mas porque Deus já tinha revelado que algumas coisas iam acontecer, mas que ela ia ser poupada. E a Giovana evoluiu de uma forma surpreendente, surpreendeu também a neurologista que estava lá, fez os exames clínicos, fez exames de imagem e nas palavras dela foi como se nada tivesse acontecido com a Giovana. As imagens mostram alguma coisa como de alguém que passou por uma cirurgia com circulação extracorpórea, mas nada mais. E mais uma vez, isso foi prova pra gente que Deus estava com ela e estava resguardando nos momentos que nem os médicos podiam fazer muita coisa. E eu que estava me preparando para passar meses na UTI, porque eu sabia que era uma cirurgia mais complexa, em 15 dias eu estava de volta na minha casa. Gigi, você tá pronta para ir embora? Você quer ir para casa? Fala, estou indo para casa, gente. Até mais. Quem olhava para Gigi e sabia tudo aquilo que tinha acontecido, falava, isso realmente é um milagre, realmente é uma coisa incrível, porque, olha, você olha para ela, nem parece que ela passou por tudo isso há 15 dias. Apesar de tudo que ela passou, tantas intercorrências recentes, ela tem se desenvolvido, tem conseguido andar, está escalando um monte de lugar, começa a falar as primeiras palavrinhas dela, brinca muito com a Tarsila, as duas gastam energia uma da outra. E a questão imunológica também foi uma coisa muito bonita, porque os pacientes portadores de síndrome de Jorge, eles têm uma imunodeficiência importante. E a Gigi, ela realmente tinha essa imunodeficiência comprovada. E no início do ano, a gente fez os exames novamente e surpreendeu, porque os exames dela, os parâmetros eram de uma criança sem nenhuma síndrome. E a médica olhou aquilo, ficou surpresa, super feliz, e eu perguntei para ela, eu fiz questão de entender isso, eu falei, doutora, eu sei que com o passar do tempo, os pacientes com síndrome de Jorge, eles têm uma melhora. Mas a senhora já viu nesse nível, chegar nesse nível de normalizar? Ela falou, não.
Vamos esperar daqui uns 6 meses, a gente repete esses exames para ver se está certinho. E nós repetimos os exames 6 meses depois e de novo deu os resultados de uma criança sem síndrome. Então, hoje eu olho para a Gigi, apesar de saber que ela tem uma síndrome de George, a parte que mais me preocupava, que era a parte cardíaca e a parte imunológica, estão normais. É prova viva de um Deus que age ainda de forma sobrenatural nos dias de hoje. E como isso transformou a gente. Assopra, Gigi! Assopra, Gigi! Então no aniversário dela eu escrevi um post que eu acho que é bem isso que eu vejo ao longo de tudo isso que ela passou, né? Olho nos seus olhos e vejo uma força que não vem de você. Admiro seu sorriso e vejo uma alegria que flui através de você. Recebo um abraço e sinto um amor que é maior do que você teria para me dar. Nesses 2 anos vejo a forte mão do nosso Deus na sua vida e pude vivenciar isso de maneira tão intensa. Foi doloroso? Sim, não nego, mas ao mesmo tempo o aprendizado tem sido precioso. Obrigado por me fazer viver mais intensamente a total dependência e cuidado de Deus. Somos gratos pela sua vida e exemplo, mesmo tão novinha. Te amo, Gigi. Tchau, Sondinha! Tchau, Sondinha! Fala pra Sondinha, tchau, Tarsila. Eu acho que a gente aprendeu muito sobre essa questão de medo, de insegurança, de ansiedade e de um modo positivo. Eu sempre comento com o Eber assim, que como isso transformou, a questão da pandemia foi um exemplo muito claro disso. Eu acho que eu adquiri mesmo um sentimento assim, um reconhecimento da minha fragilidade, da minha dependência de Deus. Então, em momentos que me davam medo, eu sabia que eu não podia fazer absolutamente nada. E eu via a forte mão do Senhor me segurando. Eu entreguei a vida da Gigi nas mãos dele. Porque se ele quisesse levar ela, aquilo iria doer, com certeza. Mas a palavra dele me garante que todas as coisas cooperam para o meu bem e para a glória dele. Pode ser que eu passe por sofrimentos, que doa, que muitas coisas às vezes possam parecer estar indo contra tudo aquilo que a gente acreditava. Mas não, a palavra de Deus não mente e é nisso que a gente se apega. E isso traz muita confiança, né? Para passar pelos próximos momentos difíceis que a gente sabe que a gente vai ter na nossa vida. Porque a vida é assim, são momentos onde a gente tem que aprender a saber regozijar os momentos alegres e felizes, podendo reconhecer o Senhor nisso, mas também saber viver os momentos de vale, fortalecendo os músculos da nossa fé. E assim vai sendo na nossa vida, momentos de vale, momentos de regozijo, e a gente tem que chegar lá na frente, pelo menos eu penso assim, muito fortalecidos e com mais sabedoria, com mais conhecimento de quem Deus é. E muitas vezes sim, nós questionamos por que tudo isso acontece com a Giovana. Mas o que nós sempre buscamos é colocar a nossa vida na total dependência dele. E saber que as dificuldades elas vão trabalhar na nossa vida coisas preciosas que vão durar a eternidade. Um dia a gente vai estar no céu, a Giovana não vai ter mais síndrome, não vai ter mais nenhuma cardiopatia, nossos problemas, tudo isso é momentâneo e até as nossas alegrias, nossas conquistas, nossa viagem, nosso trabalho, tudo vai passar, mas o que a gente adquiriu de relacionamento, isso é eterno. E é nisso que a gente tem que focar, não se deixar distrair. No começo eu falava, Senhor, a nossa vida tá tão boa, a gente só queria ter mais um filho. Por quê? Por que o Senhor permitiu tudo isso? Eu estava num momento alto da minha vida e de repente Deus me tirou dali e me levou para o deserto. E depois eu pude entender e falar, e isso eu falo muito hoje, que eu fui privilegiada, que vale a pena toda lágrima.
Se a gente passa por esses sofrimentos, mas no final deles a gente chega mais próximo do Senhor, entendendo mais quem Ele é, vale a pena. Então isso até muda a forma da gente encarar as dificuldades. E nós pudemos ver uma beleza do sofrimento. Muito do peso de decisões difíceis que tinham que ser tomadas, quando você tem essa perspectiva de um Deus que Ele age através de qualquer processo de sofrimento, isso tira um peso das nossas costas e nós pudemos ver Deus de uma forma assim tão presente. E a nossa dependência dele assim cresceu demais. Eu acho que questionar o porquê das coisas, muitas vezes nós não vamos conseguir encontrar resposta. O que nós cremos é que Deus é um Deus de amor. E isso é promessa bíblica. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso é promessa bíblica. E aquela paz que excede o entendimento, é isso que vai acontecer na vida de vocês que confiam em Deus e se entregam a Deus. Isso é promessa bíblica. E nós nos apegamos a isso. Porque Ele é um Deus de amor, Ele permitiu isso na minha vida. Porque Ele quer me pegar e trazer pertinho do coração dEle. Então Ele permite sim sofrimentos na nossa vida. E Ele mesmo vai enxugar as nossas lágrimas. Ao mesmo tempo que Ele se revela, Ele vai cuidando, Ele vai enxugando, Ele vai curando tudo aquilo que ficou machucado dentro da gente. Olhar hoje para elas duas brincando tem um significado muito grande para nós. A gente vê o cuidado assim palpável de Deus na vida dela e saber que Ele tem um propósito na vida dela, tem trabalhado coisas para mim, para a Rebeca, para a Tarsila também, e é incrível poder vivenciar tudo isso.